paz do Senhor, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao IPR-Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Suíça, aqui em Santo André. Eu sou o Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, ou somente como Du, e sou pai da Melissa, pai do Israel, que já tá aí, e marido da Líria. Beijo, meu amor. E aqui nós vamos compartilhar histórias inspiradoras que conectam os nossos corações. Dessa forma, espero que vocês genuinamente aprendam sobre o seu irmão que está ao seu lado todos os dias no culto. A nossa missão é de renovar vidas e conectar corações. E com isso, a gente... conversando aqui no meio das nossas conversas, espero sinceramente que o Espírito ministre na vida de vocês e que sejamos todos, tanto aqui quem está aqui nessa conversa, como quem está assistindo a gente, sejamos transformados pela palavra. Amém. Amém? Amém. Deixa a palavra com o Matheus, então. Mateuzinho. Beleza. Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos dando início aí, né, Pastor Isaac? Num grande projeto, foi colocado aí no nosso coração, IPR-Cast da Vila Suíça, Presbiteriana Renovada de Vila Suíça. É muito bom estar com vocês, espero que vocês curtam, que vocês gostem. O intuito aqui é passar mais o testemunho de ministério, de testemunho de irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, que vocês possam conhecer mais o seu irmão que está do seu lado. Às vezes o pessoal não conhece todo mundo, né? Então, através desse bate-papo, você vai estar aí descobrindo e sabendo alguns testemunhos que você não sabia. E também conversa sobre Bíblia, né? Conversa de crente tem que ser conversa de Bíblia, né? É bom, hein? Então, espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Não, corta isso daí. Estamos aqui. Isso daí corta. Corta não. Não, deixa rolar. Aí corta. Estamos aqui. Eu passo a conversa pro Du aí apresentar o entrevistado, né? Amém. Estamos aqui com o nosso querido pastorzão, meu amigo, meu amado, pastor Isaac. Seja muito bem-vindo. Pai na fé, né? Esse Obrigado. Primeiro episódio tinha que ser com vocês, não tinha como. Obrigado. A gente se sente muito honrado de estar aqui com você. Sinceramente, estar aqui nessa mesa com você. A honra é minha. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Vai ser benção demais. Amém. E aí, Du, qual que é a expectativa aí? A expectativa é a gente literalmente ter uma conversa, uma troca de ideias, né? Ele falou que era nada entrevista, cara. Aí Não, Aí vou embora. não é entrevista, não. Tá bom. É somente uma conversa aqui. Fechou. Estamos numa mesa, conversando, A mesa falando boa, hein? principalmente sobre testemunho de vida, né? Na caminhada com Deus. Muito bom. Então, essa caminhada, nada mais ensina do que a própria vida, né? E do que a nossa caminhada. Então, a ideia aqui é trocar ideias sobre essa caminhada. Minha, sua, do Matheus, até dos meninos ali, do Rafa e do Diogo que estão ali atrás das câmeras. Mas trocar uma ideia, sinceramente, assim, uma ideia sincera. Amém. E que eu acredito que vai ser realmente muito bênção para a vida de quem nos ouve e para a gente mesmo. Eu acredito, sinceramente, que a gente vai ser transformado aqui neste lugar. Só Amém. passando mais aí pro pessoal, né, que não conhece. O pastor Isaac é o pastor auxiliar, né, da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Suíça. Se apresente aí, o pastor. Bom, sou casado com a irmã Isis, né, psicóloga. Pai do Natan, tá com 1 ano e 1 mês. Sou formado em profeta, logística. né? Formado em logística e tô me formando em bacharel teologia, né? Olha. Tô aí no segundo ano e a gente vai até o 4º ano aí, se Deus quiser. Se formar, né? É Tem que se AD? formar. EAD. Faço no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Esse seminário é da nossa igreja. Cianorte fica lá no Goiás, não é? Fica no Paraná. Paraná. Eles, na verdade, assim, o seminário da nossa igreja são 2, né? Tem um em Anápolis e outro no Paraná. Anápolis que é Goiás? Goiás, É. Então Porque eu eles lembrava têm de alguma coisa de Goiás. eles funcionam da seguinte forma: a pessoa que tem interesse de se formar, ele vai pra lá e fica lá 3 anos morando lá. Uhum. Agora, de 2 anos pra cá, eles abriram a possibilidade de um EAD. Então foi muito legal, porque, Sim. cara, Sim. o pessoal de São Paulo,
do Nordeste. Pode aprender. Você tem a oportunidade de se formar na sua igreja, né? Sim. Isso é maravilhoso, tá sendo muito bom para mim, tô aproveitando muito. Então, para quem tem interesse, né, só procurar os líderes aí. Como que faz, pastor, para... Então, você pode entrar no site deles lá, Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, e na opção EAD, fazer sua matrícula. O valor é bem acessível. Você pode estudar no seu tempo, né? Exato, é esse ponto que eu ia falar, né? Ó, você, pastor, pai, marido, trabalha com logística ainda, e ainda assim tem tempo de fazer o curso. Então, é realmente bênção, sabe? Porque, cara, 30 anos atrás era impossível. Sim, era impossível. Eu lembro até da meu pai, né? Meu pai, quando ele começou no ministério, ele não tinha concluído a formação. Então foi bem desafiador para ele também, né? E eu costumo dizer que ele abriu esse caminho para nós. Os pastores da geração anterior sofreram muito. E hoje a gente tem a oportunidade de quê? De honrar eles, né? Porque eles abriram um caminho que hoje pra gente, a gente tá andando num caminho mais pavimentado. Que nem meu pai, ele trabalhava fora, ele tinha a família com 3 filhos, né? Tinha a igreja para cuidar e ainda estudava no seminário 3 vezes por semana. E eu ia com ele já. Então, eu com uns 8 anos de idade, eu ia com ele. E, inclusive, eu me formei com 12 anos, eu me formei no médio de teologia, que eu ia junto com ele. Né? Então, foi muito legal. Já estamos adiantando aí, mas... Não tá adiantando nada. Vai ser editado. Mas esse é um ponto legal, bacana pra gente... Até pra nossa geração, né? Porque tá se levantando aí uma geração nova, né? De pastores. E a gente não pode... Eu tenho aprendido isso. A gente não pode, de forma alguma... Vou usar uma palavra... Tentar encontrar uma palavra bacana aqui pra falar o seguinte. Cara, a gente não inventou a igreja agora. Sabe? A igreja... Só as cartas de Paulo ajudam muito pra gente, né? Há 2000 anos atrás. A gente não pode cair num orgulho de achar que nós somos os melhores, que nós somos... nós que somos os bons, né? Não, de forma alguma, cara. Se a gente tá aqui hoje... Se a gente tá hoje aqui num projeto como esse aqui, numa igreja estruturada como a nossa, a gente deve muito aos pastores que aos antepassados que semearam, né? Exatamente. Para dar o crescimento. Se a gente está colhendo fruto hoje é porque alguém lá atrás semeou, né? Semeou, exato. E eu tenho no meu coração, assim, que a gente precisa muito... a gente precisa primeiro honrar a Deus com o nosso coração, com a nossa atitude, com a nossa entrega, mas também honrar os pastores. E eu não tô falando porque eu sou filho de pastor, também, porque eu acompanhei de perto, né, o que é um pastor, cara, na intimidade, um pastor dentro de casa, sabe? Os desafios que foi ser um pastor há 20 anos atrás. Sim. Então, hoje a gente tá passando por uma estrada pavimentada, né, como eu já falei, mas eles enfrentaram a estrada de terra, cara, eles enfrentaram a periferia lá, com muitas limitações. Pra quê? Pra gente chegar hoje aqui, ter uma condição melhor, né? E aí a gente tem que honrar esses homens. A gente não pode desprezar de forma alguma. Devemos fazer igual eles, para próxima geração chegar lá na frente, tiver mais fácil ainda para eles. Poxa, você chegou num ponto discipulado. Você tá em 2050. É isso. Foi o que Paulo fez com Timóteo. E com certeza Timóteo treinou um outro e foi vindo, e enfim... na verdade, assim, o que a gente precisa plantar no coração da geração de hoje é o amor por Jesus. Sim. Porque quem ama Jesus enfrenta qualquer coisa. Entendeu? Se você ama Cristo, cara, os desafios vão vir, vão aparecer, mas você vai continuar. Né? Você ama ele porque ele chamou primeiro. Ele chamou primeiro. Né? O amor dele nos constrange. Sim. Porque nada vai separar nós do amor. Foi o que Paulo disse. As aflições, as perseguições, nada vai tirar esse amor de Cristo. Só nos aproxima mais, né? Só nos aproxima mais. Muito bom. E é interessante porque até tomando a frente. E quando o amor de Cristo está conosco, isso daí não deixa nós retroceder nunca. Porque a gente sabe que, por mais que nós estamos passando ali dificuldade, choro, perseguições, etc, etc, se o amor de Cristo está conosco, aquilo ali basta. A gente vai alcançar o objetivo e o alvo. Basta. Muito bom. É isso aí. A minha graça. Edu, você tem alguma coisa aí pra... tem. Você quer saber do pastor? Eu tenho um monte aqui também. Muitas coisas. Não, eu gostaria de continuar. É a mesma coisa que você vem falando, né? Sobre seu pai, ele
você assistiu de perto, você sabe, você viu tudo. Não te contaram, entendeu? E mesmo assim, você tá aqui como pastor auxiliar hoje. Eu diria Aí como um é essa diferenciado. caminhada que eu mais queria saber, tipo, como que foi, não só o seu chamado, né, para você ser pastor hoje, mas eu queria saber, tipo, como que foi seu encontro com Jesus, né? O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele falou uma coisa esses dias no podcast que eu tava assistindo, ele falou assim, Deus não tem neto, ele somente tem filhos. Ou seja, não é porque você é filho de pastor que tem uma relação direta. Não, Deus te chama para ser filho dele. E aí, como é que foi seu encontro verdadeiro com Jesus? Tem obviamente, desculpa me alongar aqui, mas tem, obviamente, quando você vai para a igreja, mas muita gente que está na igreja hoje não tem aquele encontro real, aquele de entrega 100%, sabe? Sim. Aí eu queria saber como é que foi o seu. Bom, vamos lá. Bom, eu nasci, então, num lar cristão, né? Então, acho que desde... Quando você nasceu, seu pai já era crente, já? Já, meu pai era crente, era um presbítero, né? Uhum. Novo convertido, Uhum. não era muito tempo não. Então nasci em 92, meu pai se converteu aí no final dos anos 80, 85, mais ou menos. Então, novo convertido, né? Então, nasci num lar cristão e assim, a minha vida foi igreja, né? Então, inserido dentro da igreja. Então, com 4 anos de idade, eu tinha 4 anos de idade e meu pai foi designado para pastorear a igreja do Parque São Bernardo. Então, lá na igreja do Parque São Bernardo, eu já comecei a me envolver, e aí eu quero destacar a palavra serviço. Comecei a me envolver no serviço na casa de Deus, né? Então, eu já criança, nunca fui pressionado pelo meu pai, pela minha mãe, a estar ali, né? Nunca fui. Minha mãe sempre puxou mais que meu pai, né? Vamos pra igreja, vamos, escola dominical. Eu sou muito grato à minha mãe, mas sempre tive um amor, assim, no coração pela igreja. Então, eu com 7 anos de idade, eu já cuidava do som da igreja. Eu tava lá em cima do púlpito, lá cuidando do som da 7 igreja. anos. Rapaz, até hoje o Rafa ele tem que me mostrar as coisas que eu não faço ideia. Então, era uma igreja que tinha necessidade de pessoas trabalhando. Então, falei, cara, vamos pra cima, né? Vou ajudar meu pai. E aí, com 8 anos, eu já tava aprendendo a tocar violão, já comecei a tocar na igreja. Então, desde criança, trabalhando na igreja, né? E aí já fui me envolvendo com louvor, fui me envolvendo... aí já comecei a pregar ali, numa campanha numa casa, né? Foi na casa da irmã Maria das Dores, a minha primeira mensagem, né? Um culto dos adolescentes. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 10 anos, cara. Olha. Então, Sentiu uma tremedeira? Ixi, até hoje, vai. Até hoje, filho. Experiência que tira a tremedeira. Daí eu sei como que é. Então, assim, vamos destacar aqui a palavra serviço. Tava fazendo muito serviço, tava trabalhando bastante na igreja. Então, tava sempre envolvido ali na escola dominical, com as crianças, enfim. Aí, na minha adolescência, aí o pai recebeu o convite para vir para Vila Suíça, em 2005. A gente sai de São Bernardo. E, no caso, volta para Vila Suíça, né? Que meu pai era daqui antes, né? Então, a gente volta. Em 2005, eu tinha 12 anos. E aí, aqui eu... Mas ele voltou já para pastorear? Para pastorear, sim. como pastor titular. Sim. O pastor Jaime saiu, né? Saiu o pastor Jaime, aí veio mais 2 pastores. O pastor Thomas e o pastor Nilson, né? Eu lembro do pastor Um período, Nilson. acho que de 3 anos aí. Sim. Aí em 2005, a gente veio pra cá, meu pai como pastor titular. E aí eu já tava ali, comecei a tocar aqui na igreja também. Eu nunca fui músico profissional, assim. Sempre arranhei um pouquinho de cada Imagina coisa, se né? fosse, né? É isso que eu tava pensando aqui agora. Rapaz, o cara faz tudo, velho. Não. É bateria, é baixo, é guitarra, é violão, é qualquer coisa, velho. Tem uma história curiosa do contrabaixo, que lá em São Bernardo... Foi em São Bernardo que eu aprendi a tocar baixo, muito... Assim, logo no início eu percebi que eu tinha um bom ouvido, sabe? Falei, tem um bom ouvido, graças a Deus por isso. E aí eu tava na campanha numa casa, e aí os músicos que estão assistindo vão me entender o que eu vou falar aqui agora. E aí as irmãs puxaram um louvor lá, né? E as irmãs não passaram a nota pro rapaz que estava tocando. E aí ele começou a procurar a nota no violão nas 4 cordas de cima, né? E aí ele procurando as notas lá, aí ele achou e começou a tocar. E no final eu perguntei pra ele, cara,
essas 4 cordas de cima as 4 cordas do baixo? Ele é. Então isso aqui é tocar baixo? Eu falei, cara, é as 4 cordas do baixo. Aí, cara, eu já comecei a tocar baixo Aí ali. já liberou ali, desbloqueou algo na sua cabeça, né? Descia um manto ali, né? E bateria eu aprendi aqui na igreja com o irmão Tchuná. Irmão Tchuná é o apelido, né? Irmão Isnaldo. Sim, sim. Ele agora tá em Palmeira dos Índios, né? Marido da sua tia, da irmã Iraci. Não é minha tia, não. É sua tia. É sua tia. É do Cáristo, do Cáristo. Então, ele me ensinou o 3x4 ali também, e aí, claro, peguei um pouquinho de cada baterista, a gente vai aprendendo, né? Mas até eu não sou baterista não, tá, irmãos? Eu quebro um galho aí de vez em quando. O baterista tá ali, né? É o Rafa e o Wendel, né? Rafa e o Wendel. Enfim, vamos voltar então lá. Quero destacar o seguinte, quando chegamos aqui, continuei trabalhando na igreja. Então, guitarra, comecei a tocar mais ou menos, acho que com uns 14, já comecei a dar aula, escola dominical para os adolescentes. Aí, só que assim, quando você vai criando um entendimento, uma maturidade, né? Eu fui percebendo que o serviço na casa de Deus, e aí eu quero que vocês me entendam, o serviço na casa de Deus não estava preenchendo o vazio da alma. Porque comecei a sentir uma necessidade de um preenchimento. E aí eu falava, mas espera aí, o serviço na casa de Deus, eu faço tanta coisa. Mas esses dias eu postei no meu Instagram que é assim, o evangelho é maravilhoso. Isso é uma palavra do Dr. Johnny, né? O evangelho é maravilhoso. Os cristãos não, porque o tesouro está em vaso de barro. Então quando você trabalha na igreja, e aqui eu falo isso com propriedade, quando você trabalha na igreja, você está lidando com pessoas. E vai ter problemas. Sempre. Todo lugar onde tem pessoas tem problemas. Isso não é pecado, não é... Não, cara, é normal. Nós somos seres humanos e aqui é ferro afiando ferro. Sim. Você tá entendendo? E tem que ter. Por quê? Porque a gente está sendo aqui numa jornada de aperfeiçoamento. E quem que nos aperfeiçoa? Meu irmão. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos estar aqui. A gente já teria... Já levantou a mão e já tinha... Adão nem teria escolhido o meu fruto. Os cristãos sempre terão defeitos e a gente tem que procurar melhorar todos os dias. Só deixa eu pegar um comentário que eu tô vendo do Hernandes Dias Lopes, né? Certo. Ele tava falando que, cara, entre aspas, erro, ele falou com essas palavras, entre aspas, erros de alguém que vai pro monastério se entregar a Deus e ficar lá para Deus, pensando que vai se santificar por estar longe do mundo, mas o mal não tá no mundo, o mal tá no coração de cada um. Então, se uma pessoa tiver num monastério, ele tá corrompido, porque a pessoa do coração corrompido está lá. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que a gente encontre muito luta e tudo mais. A gente é um contra o outro, isso sempre, desde que o mundo é mundo, Caim matou Abel. Então, assim, tudo isso mostra o nosso coração corrompido, né? Mas quem veio aperfeiçoar foi Jesus, né? Exatamente. Sim, top. A graça, né? Pura verdade. A lei não aperfeiçoa ninguém, a graça veio para aperfeiçoar. Exato. Bom, voltando lá, então, muito pertinente o seu comentário, Du, porque, assim, eu comecei a perceber um vazio na minha alma. E aí eu não conseguia entender o porquê. Porque, poxa, eu tava na igreja praticamente todo dia, né? Tava ali junto com meu pai, trabalhando. Quando eu tive encontro com Jesus verdadeiro, foi quando ele me mostrou que, na verdade, ele não me chamou para trabalhar para ele. Na verdade, o Senhor nos chama para trabalhar com ele. E aí o que acontece? Eu entendi lá na minha adolescência que eu precisava, na verdade, de um relacionamento pessoal com Deus. Sabe? Porque esse senão... esse é o chamado, né? O relacionamento pessoal com Jesus é a chave de todas as coisas. Por quê? Porque, como eu falei, onde tem pessoas, tem problemas, vão existir, e é bom que existam para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente perdoe, para que a gente aprenda a amar, para que a gente mate o nosso ego. A gente não pode... Eu tenho aprendido nesses últimos anos que a gente não pode fugir de luta, cara. Tem muita gente fugindo de luta. Né?
A gente tá fugindo das lutas, mas na verdade quem colocou as lutas foi o Senhor para nos aperfeiçoar. Se não fosse assim, Israel não tinha passado por tantas guerras, né? Tanto Exatamente. Deserto, não é mesmo? E o povo de Israel no deserto fracassou por quê? Porque ficou fugindo das lutas. Né? Em vez de se aproximar de Deus para vencer. Moisés, sobe lá para mim, por favor, Isso. que eu não quero. Eu não vou subir, não. Meu Deus. Então, quando eu tive meu encontro verdadeiro, a minha conversão, eu batizei com 12 anos, eu não era convertido. Batizei por quê? Porque era uma ordenança. Falei, vou cumprir a ordenança. Eu tava um religioso ali, né? Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou, você tem que seguir lá os mandamentos. Aí Jesus falou para ele que você tem que nascer de novo, na verdade. Aí ele ficou bugado. Então, aí, na minha adolescência ali, eu tive um encontro realmente com Deus, porque eu entendi que o que eu tava fazendo para Deus tava fazendo a coisa certa da forma errada. Trabalhando para Deus, até esperando um certo reconhecimento de Deus, né? Só que aí o Senhor me chamou então para um relacionamento pessoal. Posso só pegar um detalhezinho? Sim. Aí outra coisa, outro grande pregador que você não subirá, eu estava vendo uma pregação dele sobre as motivações são extremamente muitas vezes. Eles criticam os fariseus por jejuar, por orar e por dar esmolas. Essas não são todas coisas boas, mas qual que era o motivo que eles estavam fazendo? Isso. Entendeu? Então, assim, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, tudo sai de você, primeiro motivo, né? Da onde para onde? Quando sai tudo de Jesus, quando o trabalho, o serviço, igual você falou, o serviço da igreja vem a partir de Jesus, é maravilhoso. Quando primeiro é o serviço, depois é Jesus, aí impacta diretamente na prioridade. Sim. Então, por isso, o vazio, né? Eu acho muito essa palavra muito forte, né? Porque Deus colocou um vazio em nossa alma que só Ele preenche. Isso. Muitos tentam preencher com muitas coisas, mas nada vai saciar. Isso. Porque o único que preenche é Ele. É ele. Exatamente. E eu tô bem curioso para saber onde o pastor vai chegar. Então, aí eu queria só ler aqui um texto de Apocalipse 2, que é a primeira carta à igreja de Éfeso. A minha Bíblia tá soltando. Daí é a Bíblia de quem lê. Exato. Porque, assim, quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, ele começa elogiando a igreja. Ele fala, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, paciência. Olha só, não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolo, não são, e achastes mentirosos. Olha só, coisa boa. Não, e sofrestes e tem paciência. Cara, isso aqui é coisa de crente. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Sim. Então, uma igreja trabalhadora. Só que aí ele fala o que ele tinha contra. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui é a chave. Por quê? Cara, quando eu tô trabalhando para Deus, tô trabalhando para Jesus, sem uma vida devocional, sem um relacionamento de comunhão com Deus no meu secreto, eu vou me frustrar. A primeira dificuldade que eu enfrentar e que eu passar, por exemplo, eu passar por um momento de alguém que te menospreza, porque você tá fazendo o trabalho na igreja, e aí é normal as pessoas não te reconhecerem, isso é normal. Sim. Sabe? Só que quando você tem um relacionamento com Jesus, você fica livre disso. Essas coisas não te ofendem. Por quê? Você está trabalhando com Jesus. Foi aí que eu tive um encontro com Deus mesmo. Verdade. Na minha adolescência. E até quem era líder na época era a Elaine. Elaine foi minha líder dos adolescentes, né? E ela pegava no pé, cara. Lá. E eu sou muito grato a Deus, porque naquela época eu descobri que o vazio que eu tava sentindo era porque eu era crente na igreja, mas em casa, eu era um cara que tinha um relacionamento. Foi aí que eu comecei a buscar Deus no meu secreto. É um encontro. Né? Um encontro verdadeiro. E aí eu comecei a ter minha alma preenchida. Sabe? E aí eu comecei a entender que mesmo que se eu não fizesse nada mais na igreja, se eu fosse só um membro, ele ainda te ama. Ele me ama e eu tenho um relacionamento com ele e isso basta. Entendeu? E é bom frisar isso que ele é filho de pastor. Ele falou que na casa dele, exato. Ele então, sentia dessa forma. Aí eu comecei a entender porque nesse mesmo tempo, e aí depois a gente vai falar do chamado, né?
nesse mesmo tempo, eu comecei a criar uma certa revolta, assim, em relação ao ministério. Eu ia te perguntar muito bem sobre isso, né? Porque, assim, quando você vê, eu imagino, consigo imaginar, né, o quanto um pastor deve sofrer, né, por conta do seu próprio ministério e tudo mais. Porque, assim, quando um pastor é chamado na casa de alguém, é porque tá tudo bem, ó, tá tudo ótimo, tá todo mundo feliz, e a gente gostaria de chamar o pastor. Não, é quando tá todo mundo no seu, praticamente no seu pior. Então, assim, e você vendo como filho, né? Falando assim, nossa, o quanto meu próprio pai tá sofrendo por causa disso. Aí, assim, aí eu queria saber de você, isso que você ia falar agora, também nessa visão de, rapaz, foi assim com meu pai, aí não tem como não se revoltar, entre aspas. E além disso, o quanto era esperado de você, né? Uhum. Porque você era o filho do pastor. Por favor, vou deixar você falar. Bom, acho que eu respondi sua primeira pergunta, né, sobre o Sim, encontro. Começou sim. ali na Respondeu adolescência, muito bem. e comecei a entender realmente que, cara, não é o serviço não pode vir primeiro. Quando Jesus chama Pedro, Jesus chama ele para ser pescador de almas, né? Já deu ali direção para ele, né? Sim, Só que ele andou 3 anos com Jesus. Aprendendo com Muito forte Jesus, isso. o que Jesus fez? Jesus chamou ele para um relacionamento sim, pessoal, sabe? Pedro e os discípulos viram coisas que não tá na Bíblia, coisas pessoais ali de Jesus. Cara, Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve um chorou. tempo que Jesus fala que eles se retiraram porque eles não tinham tempo para comer. Aí levou os discípulos. Então, Jesus chamou eles para um relacionamento primeiro. E aqui tá esse livro, né? Esse livro aqui, que eu trouxe aqui para falar para vocês, que foi um livro, cara, que pegou assim de verdade, né? Porque aqui ele fala sobre relacionamento, relacionamento antes do serviço. Fala o nome do. É o livro do pastor Ben Libesher. Ele é pastor e fundador do Jesus Culture, né? Daquele Sim, grupo de louvor. O nome enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E os lugares escondidos, na verdade, é os lugares que a gente foge. Se a gente não tiver relacionamento com Jesus, a gente vai sempre estar querendo os lugares dos holofotes. Verdade, né? É, e aí, às vezes, nós estamos Senhor, me esconda embaixo das suas em asas. lugares escondidos, que aí você pode ver que as pessoas que Deus usou tiveram momentos de estarem escondidos. O primeiro foi Moisés, né? Ele ficou 80 anos. Então, 40, ou melhor, 40 anos 40 no deserto, escondido lá. Aí o 40 Senhor. anos no Egito, 40 anos no exército e Isso. 40 anos. Só foram 80 no Escravidão. total, né? É, De formação, até Deus mostrar sim, ele. sim. sim. E aí, quando Deus mostra ele, ele nem quer ir. Então, Deus transformou ele lá, né? Então, aqui ele fala que os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, ele fala a respeito do relacionamento. E é por isso que acho que eu tô ficando até chato nas minhas mensagens aí, né? Acho que não tem nenhuma pregação que eu prego que eu não Eu falo sobre discordo. isso. Ah, Né? eu discordo. Eu discordo muito. Eu dis- Porque, Concordo em discordar. cara, eu vejo a necessidade de falar sobre isso. Ah. Sim, Porque Pa- é o segredo, cara. Paulo falou que ele não se cansa de repetir pro povo acertar. Então, assim, a gente vai se repetir teve um, até, às vezes, muitas vezes, a gente mesmo acertar, teve né? um pastor aí um tempo atrás que veio ministrar aqui na nossa igreja. Você falou isso, eu lembrei do que ele falou. 2 minutinhos aqui pra me contar. Ele tava ministrando, aí ele falou que tinha um pastor na igreja, bem velhinho. E esse pastor, ele sempre ministrava o mesmo. Aí o membro da igreja chegou nesse pastor, né? E falou, e perguntou pro pastor: Pastor, por que que o senhor prega esse sermão todo culto? Aí o pastor olhou pra ele e perguntou: Você já decorou pelo menos o versículo? Aí você falou esse daí que eu lembrei da mensagem do pastor. Às vezes a gente bate tanto na mesma tecla, mas a gente não consegue entender, né? Exato. Então, a necessidade de repetir o que você quer ensinar, o que você quer Exato. passar, é necessário até a pessoa aprender. Exato, né? E muitas vezes a gente vê que a gente tá falando alguma coisa, né? Mas
eu gosto de toda a Bíblia, eu aplico pra mim. Então, Sim. muitas vezes eu tô lendo ou tô tentando aprender alguma coisa e quando eu reflito, eu não aprendi muita coisa, sabe? Aí, porque a palavra pra quem que é primeiro? Primeira palavra é pra quem tá sendo, é de quem tá lançando, então, ou seja, é pra mim mesmo a palavra. Então, ou então você vê até nos outros, você fala assim, rapaz, eu tô falando isso faz tempo pra você não fazer isso, olha tudo que eu falei, e mesmo assim a pessoa continua nesse ponto. Aí, de novo, ou até eu mesmo. E isso faz com que a gente sempre volte na Bíblia, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente já leu um livro inteiro? Vou diminuir. A gente lê um versículo e passa por ele. Aí, depois de muito tempo, você volta naquele versículo, assim, rapaz, por que eu nunca vi esse versículo, sabe? Eu li ele, mas não tinha visto ele da forma que eu tô vendo agora, né? Sim. Bom, Vamos esse ouvir o livro- pastor aí, que Esse agora a gente livro teve... ele é muito interessante, eu indico muito para quem tá aí começando, ou você que já tem questão aí. Lê esse livro, é muito importante. Só uma frase aqui: sem raízes profundas não há fruto. Se houver fruto, não é do tipo que dura. Rapaz, é forte isso. Então, o que Isso aí, acontece? né? A gente precisa ter raízes profundas. Sim. E aí vamos falar A sobre. capa é uma árvore. É, A raiz dela. Deixa eu só uma coisa que, enquanto eu falava aqui, Deus ministrou o meu coração, que a palavra, embora seja sempre a mesma, a gente não é o mesmo. Forte. Pode. Continua. Bom, então é isso. A minha conversão foi aí, na minha adolescência, aqui nessa igreja. Cara, foi quando eu entendi que o crente precisa ter vida com Deus no secreto. Vida com Deus no secreto. Eu não falo que nem Paulo falou, não acho que não haja alcançado, né? Que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Não que é perfeita a vida no secreto, não é porque a gente tem altos e baixos. Mas se você tem a consciência, pelo menos a consciência que você. Isso é mais importante do que vir à igreja, por exemplo, do que você trabalhar na igreja. Porque já chega o tempo aqui de eu estar tocando na igreja e não senti nada. Sabe? E aquilo me incomodou. Aquilo me incomodou. Poxa, eu tô aqui levando os irmãos, ajudando os irmãos a adorar. Louvor aqui. E eu não tô sentindo, cara. E isso me incomodou. E o que o Senhor ministrou no meu coração? Cara, o seu culto não começa aqui. Você vem aqui para receber, você tem que vir aqui para entregar. E entregar o quê? O que a gente recebeu lá com Deus no secreto, no particular. Então, por isso que a gente precisa, e eu sempre falo nas minhas mensagens, porque o Senhor me impulsiona a falar, porque a gente precisa ter tempo com Deus, no particular, no secreto, porque é isso que te sustenta na hora da luta. E a luta vem. A luta vem. Sim. Todo. Desculpa que eu tô rindo, porque eu fico sempre pensando Isaías 51. Fala assim, e se você passar pelas águas, elas não te Quando submergirão. passares, né? Não, é isso que eu tô falando, né? E se? Lá não tá escrito e se. Quando? Se passares pelo fogo. Não tá escrito se, não. Tá escrito quando. E quando passares pelas águas, Sim. e quando passares pelo fogo, Ou estarei seja, contigo. tá falando, você vai passar. Exatamente. Seja cedo É uma ou tarde. certeza. É praticamente certeza. O E pastor aí- Isaac estava falando sobre isso. Pode terminar, depois eu Não, termino. eu só quero frisar o seguinte: não tô aqui pregando perfeição, cara. Não. Somos humanos e falhos, e tem dia que não dá, sabe? Tem dia que é corrido, tem dia que o seu dia foi difícil, e aí você falha, pode dizer que você falha aí no seu devocional, na sua leitura bíblica, às vezes a gente atrasa o plano de leitura, mas o importante é você logo voltar, tá? E saber que isso é prioridade, né? Porque não dá para trabalhar para Jesus. Jesus não nos chamou para isso, para trabalhar para ele. Ele nos chamou para trabalhar com ele. É Com forte. ele. É muito É forte. Porque o chamado dos discípulos foi isso. interessante. Ele os chamou para segui-lo. E seguir e aprender com ele, serem discípulos. Sim. E o que é discipular? Discipular é transferir vida. Na verdade, Jesus transferiu um pouco da vida dele para os seus discípulos. Claro que tinha um lá que era o traidor, né? Mas ele não se deixou ser transformado. Ok, vai acontecer, normal também. Sim.
Como outras qualquer pessoas que estão dentro da igreja e não Isso. são transformados, não deixa. Mas foi isso, cara. Enfim. A chave da conversão. E assim, não tem filho de crente que é crentinho. Filho de peixe, filho de Exato. pastor precisa se converter. Deus Tem não o tem encontro, neto. tem que ter o encontro verdadeiro. Exato. Ô, Du, eu tô curioso. Um negócio que passou na vida dele que eu conheço. Eu sei como foi. Ô, varão, cuidado. O... Varão. Não, fica tranquilo. Conta Não, pra poxa. gente que você demorou, né, pra receber o batismo com o Espírito Santo, né, pastor? E eu lembro um pouquinho, pouca coisa. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, foi uma alegria. Rapaz, eu lembro do pastor alegre. Conta pra gente aí, pastor. Foi um. Na verdade, começou lá na conversão, né? Começou na conversão, porque aí quando você começa a ter uma experiência com Deus no secreto, você sempre quer mais. Sim. Domingo passado eu preguei aqui na igreja sobre as bem-aventuranças, né? Nossa, que palavra. Foi um sonho realizado. Eu Que tinha palavra. muito desejo de pregar sobre Eu as lembro que você bem-aventuranças. falava isso pra mim. E- Rapaz, eu queria tanto pregar sobre as bem-aventuranças. Eu falava, prega! Essa é uma responsabilidade grande. Um dos pontos que Jesus fala é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. O segredo da vida com Deus é fome e sede. Esse é o segredo. A moeda do céu, como eu falei, é fome e sede. O Senhor vai liberar sobre a sua vida conforme a sua fome. Não é conforme. O Senhor pode derramar dons para você, o Senhor pode te dar dons, que a palavra diz, para o que for útil, mas o quanto você quer de Deus vem do seu coração. E quando eu comecei a ter esse momento assim de realmente uma transformação, que aconteceu uma transformação, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E foram aí acho que uns 8 anos de oração, 8 de anos. busca. Gente. E eu perguntava pro meu pai, como que o senhor foi batizado no Espírito Santo? Foi difícil, vai buscando. Típico de pai, essas Não, respostas. sabe o que eu acho maravilhoso o tempo de Deus? É o tempo de Deus. Não é atrasado, não é adiantado. Isso, É no no tempo tempo dele. dele. É tudo no tempo dele. E foi engraçado, né? Porque naquela semana, eu tive um momento de oração no carro, indo trabalhar no carro, e eu tive que parar o carro, comecei a chorar desesperado, sabe? Pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, chorei desesperado. E aquele choro parece que me deixou em paz, sabe? Tirei aquilo da cabeça. Foi tipo uma terça-feira. E aí no sábado, os varões, nós fomos no Parque São Bernardo. Lembro. Nós fomos no Parque São Bernardo e quem tava pregando lá era o pastor Adriel Batista. Muito usado por Deus, né, no palavra. E eu lembro o texto que ele pregou, santifica-os na verdade, a tal palavra é a verdade. Nem tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. E aí naquele dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí, Aí. coisa boa. Foi, acho que uma das grandes experiências assim que eu não esqueço. Foi no 16, foram mais ou menos 8 anos aí de oração, de busca. Não, conta um pouco mais dessa experiência lá no dia. Como é que você tava? Como é que você foi pra casa? Como é que você Não sei. acordou pra trabalhar no dia seguinte, sabe? O dia seguinte, Cara, sabe? é um negócio inexplicável. Você recebe como se recebesse uma carga um choque elétrico, vamos dizer assim. Sim. Mas com o Espírito Santo é algo muito, muito maravilhoso que a gente precisa buscar. A gente tem que querer ter essa experiência. Porque, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. E você recebe uma força a mais para você resistir à tentação, resistir ao pecado. Você começa a fluir mais no espírito, sabe? É mortificação da carne mesmo. Aquele dia ali eu fui embora para casa, sei lá, rindo, tremendo. Foi um negócio inexplicável, maravilhoso. Então, para quem quer receber o Espírito Santo, qual seria aí a sua Oração? Vai buscando igual seu pai? Busca. Meu pai foi batizado no Espírito Santo no encontro do Carnaval em Cruzeiro. Ele conta que ele foi pra salinha de oração, por mais de 2 horas orando lá, e minha mãe secando o suor dele, suando, e o Senhor batizou ele com o Espírito Santo lá, na salinha de oração. É busca e não desistir, perseverança. Sim. Tem que buscar, mas é uma busca constante, mas é um negócio mais desesperador. Sim. Vocês me entendem, né? Você tem que buscar mesmo, querer. Você tem que querer. Se você querer e buscar, o Senhor pode te selar aí com o batismo.
Uma coisa aí a Ah, falar? tem muita coisa pra perguntar, né? Aí... tem muita coisa ainda. Não, aí sobre relacionamento com seu pai, né? Como é que foi desde o começo lá, quando você era pequeno? Ah, ele sempre foi muito amigo, né? Muito amigo. Sempre. Meu pai é um cara muito. Coloca muito coração em tudo. Meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro do mundo, assim. Pra mim, o pai, ele é a pessoa que mais parece com Jesus. Nossa, cara, sabia que esses dias eu tava pensando aqui, né, sobre o podcast, eu ia comentar Cuidado aí exatamente pra isso. falar do pastor, que a Não, gente quer entrevistar ele eu ia- ainda. Sim, não, mas Vamos? é isso que eu ia comentar. Cara, ele, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que eu conheço que mais parece com Jesus. É. E eu falo no dia a dia, né? Porque a gente convive com ele, né? Não é algo que a gente fala assim, eu assisto ele pela TV, sabe? Eu- Não. Eu tenho É uma, algo de vivência eu mesmo. tenho uma Sabe? experiência com seu pai no próximo. Quando for ele, eu vou contar. Amém, amém. Eu vou contar. Meu pai é um cara assim que se precisar dele 3 horas da manhã, num dia que tá menos 2 Verdade, graus, se você verdade. ligar pra ele vai lá te atender. Verdade. Cara que coração enorme, cara simples, né? Acessível. E assim, sempre fomos amigos, né? As minhas irmãs eram mais apegadas, né? Mas como eu tava ali no serviço na igreja, eu percebi que eu precisava ajudar ele. Foi isso que me motivou a. E você não se sentiu pressionado ou não? Não, nunca. Nunca. É Ou uma, é então, uma coisa assim, que eu queria falar sobre o chamado, né? uma Sim. cobrança maior. Mas eu só termino esse assunto. Mas assim, cobrança, porque pastor, né, deve ter bastante Assim, cobrança em si. sim, na verdade, assim, cara, eu abracei, falei, tem que ser diferente? Tá bom, ser diferente pelo meu pai. Top. Né? Meu pai pela minha mãe, sabe? Grato a eles. Tá bom, vamos entrar aí nos usos e costumes, que naquela época era bem rígido, né? Sim, sim. Mas por amor a eles, né? Tá bom, vamos abraçar, vamos pra. Deus tá com a gente. Mas assim, eu sempre vi o coração do meu pai, né? E voltando um pouquinho, quando eu tive encontro com Jesus ali na adolescência, aí eu comecei a entender por que meu pai aguentou o processo do ministério. Porque todo ministério tem um processo. Porque eu via o meu pai de joelho em casa. Não. Muitas vezes eu entrava Ele no quarto deu dele, exemplo, né? eu entrava no quarto dele, ele nunca me pressionou sobre oração, sobre verdade. Sempre ouvia as mensagens dele. Pra mim, ele é o melhor pregador. Pode Luciano Subirá, Elias Lopes, são grandes referências, mas Sim. pra mim, a minha referência é o meu pai. Se eu Sim. conseguir ser pastor como ele pelo menos 10%, eu tô muito feliz. Eu vou estar cumprindo o meu chamado. Porque, tipo, Luciano Subirá, Fernando Dias Lopes, você vê, de novo, você vê ele lá no púlpito, né? Mas você não vê ele em casa, você não vê eles na luta, você não sabe nem que luta que ele tá passando. Exato. Agora, quando você tem um exemplo muito próximo, e um ótimo exemplo. E meu pai, eu sempre via ele orando e lendo. Orando e lendo. Então, aí eu comecei a entender, quando eu tive encontro com Jesus ali, comecei a entender o porquê, né? Meu pai tinha aquela vida ali em casa, né? Pra mim, eu tinha que orar na igreja. Orar na igreja, no culto de oração. Sim. Cara, não é suficiente. Não tô aqui tirando o mérito nem dizendo que a gente não tem que vir à igreja, não. Claro, quando você tem um relacionamento com Jesus, de verdade, aí que você tem mais sede de tá na igreja com os irmãos, né? Porque o corpo de Cristo é um lugar de comunhão. E aí você Comunhão, tem mais isso mesmo. sede de estar na igreja, né? Então isso nos motiva. E meu pai, cara, nunca me pressionou em relação ao ministério, mas eu queria falar depois sobre o ministério, que aí é uma outra história, porque o tempo aí já. Tempo aí, pessoal. Mas se você quiser falar do ministério, pode falar, pastor. A gente tá aqui pra. Fala sobre o chamado, por favor. Tá. O chamado foi assim: Deus falou primeiro com a minha mãe. Mas Então, você foi recente? Faz muito tempo? Faz muitos anos? na verdade, assim, é uma história curiosa porque a minha mãe era estéril, né? Não podia ter filho. Ela Vou por pegar aqui. alguns anos, né? Fez o tratamento. Assim tudo. como grandes nomes na Bíblia, né? E aí ela pegou e adotou a minha irmã mais velha, Elisama. E aí, logo em seguida, ela engravidou. A minha irmã do meio. E aí, por último, engravidou de mim. E na gestação, ela me conta que Deus usou uma pessoa pra falar que no ventre dela era escolhido. Então, minha mãe que
pelo menos uma vez, ela quase me perdeu na gestação. Então ali ela já viu que o inimigo já começou a lutar ali, né? Lutar. E a primeira vez que Deus falou comigo, pessoalmente, sobre o chamado, eu tinha 7 anos de idade. E eu sou muito privilegiado porque Deus sempre usa pessoas para falar diretamente. É muito maravilhoso. Deus falou, né? Deus usou uma mulher, uma irmã, uma mulher de Deus, para falar que eu era escolhido desde o ventre para o ministério, né? E, cara, eu guardei aquilo, como eu falei, não tinha um encontro com Jesus, e ali naquele meio tempo, eu comecei a olhar a coisa como um serviço. E eu percebendo tudo que meu pai passava, na verdade, eu fechei o coração. Fechei o coração com o ministério, da minha adolescência até os meus 19 anos. Foi tempo, hein? Bastante tempo. Quase 10 anos. Não é pra mim, não. Ia na igreja e tudo mais, tava ali junto, É. mas o coração não tava ali. Tava na igreja, mas não tava. Fechei né? o coração mesmo, falei, não, quero. Só que aí o Senhor começou a tratar comigo. Deus começou a tratar comigo. E aí eu comecei a entender que não é o serviço, voltando a falar de novo do serviço. Não é sobre o serviço, é sobre um relacionamento, sobre uma caminhada com Cristo. E aí, de novo, nos meus 18, 19 anos, eu tive um momento assim de quase me desviar mesmo, né? Um momento de rebeldia, né? Quase me desviar. E ali o Senhor me chamou de volta e eu passei por momentos de quase morte, vamos dizer assim, né? O Senhor estava me livrando, o Senhor me mostrando que estava me livrando por causa do chamado. E eu comecei a entender o que é o chamado. O chamado, na verdade, é uma renúncia. Você vai renunciar à sua vida. Mas, na verdade, Deus é tão bom que quando Ele chama, Ele coloca no nosso coração um amor pelo chamado. Você começa a amar o chamado. E não no sentido de orgulho, de um título, um cargo, não. Na verdade, você começa a olhar a necessidade do corpo de Cristo. São algumas coisas que são interligadas. A necessidade do corpo de Cristo e o que Jesus fez por você. Aí Jesus te pega. É pura O verdade. texto, o tá tanto que ele falando. já fez, sem a É. gente nem saber. E aí eu comecei. Foi no dia do meu batismo com o Espírito Santo, Deus usou o pastor Adriel para me chamar a atenção mesmo. Ali foi uma correção, uma palavra de correção. Sabe? Foi uma palavra de correção, porque Deus me fez lembrar, naquele momento ali do batismo do Espírito Santo, todos os livramentos que o Senhor me deu. Lembrei do livramento que minha mãe contava quando ela estava grávida. Que caiu ela estava num desnível da rua. Na nossa casa tinha uma escada. E lá de cima caiu um paralelepípedo do lado dela. E aí ela conta que eu fiquei uns dias sem mexer na barriga dela. E aí ela foi pro hospital achando que tinha me perdido. Deus usou uma outra pessoa para falar, não. Eu livrei ele, porque ele é escolhido. E aí o Senhor foi me lembrando de todos os livramentos que ele já tinha me dado. Então, quando eu cheguei e caiu isso, eu falei, Senhor, o Senhor fez tanto por mim. O Senhor fez tanto por mim. Aí o Senhor me deu a minha família, deu a minha esposa. O Senhor fez tanto por mim, poxa, eu vou negar, vou dizer não pro Senhor. Se cumpre a palavra que diz que o amor de Cristo nos constrange. E esse não é um caminho fácil do ministério. Não tem sido fácil. Mas tem sido momentos de caminhada com Jesus. Foi uma coisa que o meu pai me falou, a única coisa que o meu pai me falou. Meu pai nunca me pressionou sobre o ministério. Meu pai nunca chegou em mim e falou, você tem que se preparar para ser pastor. Não, meu pai nunca me falou. Mas ele sabia. Eu já tinha falado com ele a respeito do chamado. E aí o Senhor o usou, né, para me colocar no caminho certo, né? E aí meu pai falou, o chamado, na verdade, tem os seus lados ruins, as suas dificuldades, mas é uma oportunidade de você estar mais perto de Jesus. Top. Porque toda vez que você vai preparar um sermão, não é uma coisa mecânica. Você sabe, você prega, é uma oportunidade de você aprender um pouco mais de Cristo. Então, o que me fez falar sim pro Senhor? Gratidão. Gratidão total. Tudo que o Senhor me livrou, e aí eu passei no Covid aí, os irmãos sabem, quase que fui. Eu estava em paz porque eu sabia que o Senhor estava ali comigo, mas o chamado foi uma total gratidão. Eu abracei, hoje eu estou aqui com vocês e tem sido muito bom, maravilhoso. A caminhada só está começando. A gratidão é Amém. nossa, né? Nossa, 2 pastores desse. exatamente. Pastores Ele- que carregam sua cruz, sabe? Sim.
Ele falando... Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz E eu queria diariamente. eu queria falar a respeito do... Muitas pessoas têm dúvidas sobre o chamado. Como eu descubro o meu chamado? Como que eu sei do meu chamado? Na verdade, tem uma forma de você... Primeiro é o relacionamento. E relacionamento sério com Jesus. Porque aí, se você tem um relacionamento sério com Jesus, as outras coisas secundárias, e é o que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Cara, Sim. Deus não é um Deus tirano, que ele quer você, como você falou no monastério lá, ele quer você 100% lá. Não, as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar família, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar condições. E essas condições são combustível para você cumprir o seu chamado. Sim. Na verdade, assim, quando você não sabe o chamado, na verdade você tem que ser um cara que tem que falar assim. Na verdade, eu vou acrescentar um pouco que, na verdade, todos temos um chamado. Eu tava vendo uma mensagem pregar do pastor Antônio sobre se você tem dúvida, ele falando, né, o meu tio, o pastor Antônio, ele pregando, se você tem dúvida do seu chamado, já tem certeza. Se gerou uma dúvida no seu coração é porque você já tá sendo chamado. Exato. Ele falou... Então, quero chegar no ponto assim, se você tem dúvida, você precisa... O melhor lugar para você descobrir o seu chamado é na sua igreja local. Sim. Você precisa se colocar à disposição da sua igreja local. Onde que tá precisando aqui? Tá precisando limpar a igreja? Vou me colocar à disposição. Tá precisando de um professor na escola dominical? Vou me colocar à disposição. Tá precisando de um professor de crianças? Vou me colocar à disposição. Você precisa ir se envolvendo na igreja local, porque é durante a caminhada que o Senhor vai te revelar qual é o seu chamado. E o interessante é você colocar à disposição e se preparar, né? Também. Sim. Tem preparo para tudo, né, na tem vida. Que se preparar. Tem que ter preparo, né? E aí eu queria também acrescentar uma coisa. Tá conversando aqui, vai colocando no coração, se acabar o tempo, vocês cortam. Quando você olha os grandes homens de Deus na Bíblia, todos eles foram chamados, né? Alguns Deus foi direto. Por exemplo, Jeremias, ele estava num caminho ali de ser sacerdote, né? Que ele era da linhagem sacerdotal. Sim. E automaticamente ele estava ali no lugar dos sacerdotes, aprendendo a ser sacerdote. Deus chega para ele e fala, não, eu te chamei para ser profeta. Acabou, ele foi direto com ele. E aí Jeremias foi direcionado, começou a carregar esse ato profético, e aí Deus ainda falou pra ele, você vai profetizar, mas ninguém vai te ouvir, cara. Não vai ser gente estranha, não, é gente da sua casa. Entendeu? Olha só como Deus trabalha, né, pastor? Você vai ser profeta, só que a sua profecia ninguém vai te ouvir. E aí, para outros homens de Deus não revelou só revelou o próximo passo. Por exemplo, para Abraão. Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrei. Ou seja, Deus revelou para ele só o primeiro passo. Só o primeiro degrau. E aí entra a fé. Ele não mostrou nenhum lugar para ir. Não. Nenhum lugar... Sai daí, mas eu não vou te falar para onde você vai. Então, às vezes Deus trabalha assim com a gente. E aí eu volto lá no início. É por isso que você tem que ter vida com Deus, de relacionamento. Porque muitas vezes Deus vai te mostrar só o primeiro passo. E aí, se você não tiver a fé Porque a fé, ela não sente nada. A fé, ela sabe. Tem um louvor do Ministério Zoe que fala, a fé não sente, a fé sabe. Certeza, é a certeza e a convicção. Não espere sentir nada. O livro de Deus lá fala, né? É o filme fundamento. É a prova das coisas que se esperam. Falando sobre o chamado, que eu tava Fica à vontade aí, dando uma lida esses dias sobre isso, assistindo alguns vídeos. Todos temos um chamado, né? Eu falei até o vídeo de pregar, mas não necessariamente é esse, mas é o chamado principal. O chamado poderia ser um mandamento, certo? Aí em Marcos 12 vem um escriba, deixa eu dar um pouquinho de contexto, o escriba é quem escrevia a palavra de Deus. E naquela época não tinha borracha. Ou seja, se ele errasse, ele tinha que reescrever tudo aquilo que ele já tinha escrito. Sim. Então, assim, eram muito respeitados. Então, aqui em Marcos 12 diz
diz que um escriba de respeito. Então, tanto isso por ele ser obviamente um escriba, tanto que depois do que ele perguntou para Jesus, ninguém mais ousou perguntar nada, de tanto respeitado que ele é. E a pergunta que ele fez: Senhor, nós temos 613 mandamentos. Não é assim que ele fala, todos os mandamentos, qual que é mais importante? Mas, de novo, eram 613 mandamentos. Dos 613, qual que era o mais importante? Aí Jesus responde. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem o 30, que é esse, para mim, é o chamado, é o mandamento. E é o verdadeiro mandamento. Aqueles que todos nós temos que seguir primeiro. E depois vem o nosso chamado para pastor, para pregador, para qualquer coisa que seja. Então, qual que é esse? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então, esse é o chamado principal. E é esse que impacta todo o resto. Porque a partir do momento que eu vou na raiz, eu vou na fonte da água, tenho água abundante para todo o resto. Sim, verdade. Top. E essa é a segunda razão de aceitar o chamado. O amor pelas pessoas, pelo corpo de Cristo. Se você tem um chamado pastoral, chamado para ser um pregador, diácono, presbítero, qualquer chamado ministerial, o Senhor te chama. Se você não amar o corpo de Cristo, cara, você não vai conseguir cumprir o teu chamado. E amar o corpo de Cristo por exemplo, uma pregação, por exemplo. Uma pregação é um ato de amor. Pregar é um ato de amor. Porque quando você vai expor as escrituras, aí eu quero falar sobre esse livro aqui, que é do pastor Hernandes de Lopes, que é uma referência para mim. Pastor presbiteriano, maravilhoso. E esse livro aqui também fala sobre a pregação expositiva, a sua importância para o crescimento da igreja. O que é a pregação expositiva? Vou ler um trecho aqui, só para ficar bem claro. Diz assim: o pregador cria o sermão, não a mensagem. Ele proclama e explica a mensagem que recebeu. Sua mensagem não é original, ela lhe é dada. O sermão não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, o que é a pregação expositiva? Nada mais é do que você pregar um sermão fiel à palavra, sem inventar nada. Você não precisa inventar nada, você já tem a revelação. Já tem. O que é pregação? Pregação nada mais é do que você pegar um texto bíblico e colocar luz nele. Entregar para o povo. É um ato de amor. Um ato de amor. Por quê? Quando você vai pregar, na verdade, você está alimentando o rebanho. Então você precisa preparar um bom alimento. Então, para cumprir o chamado, primeiro, amor a Deus. Amar a Deus de todo o coração, ser grato por tudo que Ele fez, porque eu penso assim, cara, tudo que eu fizer aqui nessa terra não vai ser suficiente, nem 1% do que Deus fez por nós. Nada é suficiente. Então, o que eu tenho hoje para fazer que eu posso agradar ao meu Deus e ser grato por Ele? Hoje eu posso ser uma pessoa que vai amar o corpo de Cristo. Eu posso ser um presbítero, posso ser um diácono, porque não tem diferença nenhuma de eu ser um diácono, um presbítero e ser um pastor. Vou fazer uma pergunta. Na verdade, são só responsabilidades a mais. Só complementar o que ele falou, isso faz pergunta. No quesito do ministério, pregação, os privilegiados não é o pregador, privilegiados são os ouvintes. Porque eu levo a pregação como se eu fosse num restaurante. E esse restaurante tem um garçom. Quem que está sendo servido? O garçom ou quem foi pro restaurante? Ou seja, o ouvinte, ele está recebendo do pregador o alimento vivo, que é a palavra. De Deus, Então, eu gosto muito de dizer que os privilegiados são os ouvintes que estão ouvindo o sermão ali. Porque eles que estão sendo alimentados. E ali o pregador é o garçom do restaurante que está servindo os ouvintes. E aí, deixa eu complementar uma coisa, rapidinho. Eu lembrei agora de uma mensagem do presbítero Wellington, do Leto, nosso líder. Leto, vem pra Santo André que a gente quer você aqui, hein? Leto foi meu líder, hoje ele foi pro Paraná.
Ele pregou uma vez aqui sobre a multiplicação dos... Eu não esqueço aquela palavra que ele pregou. Ele falou o seguinte, uma coisa que a gente não percebe. A primeira coisa foi que os discípulos queriam despedir a multidão. Senhor, despede esse povo aí, altando de gente. Jesus chega para eles e fala, não, deem vocês de comer para eles. Aquela palavra foi profética. Aquela palavra foi profética porque depois que Jesus subiu, os discípulos começaram a dar de comer. Testa Felipe, né? E aí, o que acontece? A gente conhece, tal, Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, e no final, sobrou quantos cestos de pães? Sobrou 12 cestos cheios. E quantos discípulos eram? 12 discípulos. O Hélio pegou essa mensagem. Aquilo me pegou muito. Por quê? Forte. Porque realmente somos garçons. Mas o Senhor não se esquece dos garçons. Na verdade, o Senhor, ele nos alimenta primeiro, né? Para depois a gente Exato. levar ao povo. E isso é um privilégio. Privilégio. Isso é um privilégio. E isso tem que nos proteger do orgulho. Muitas vezes o orgulho Verdade. vem. Né? Os elogios. Quando você recebe um elogio, você não pode ser grosso, rude de rejeitar. Não, você receba, mas transmita para o Senhor. Sim. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E as críticas também. Quando você receber críticas, você tem que filtrar. Realmente precisa melhorar ali. E também pedir a graça ao Senhor. Então, o que acontece? O pregador, ele entrega, mas ele recebe também. Sim. A última vez que eu preguei, né? Aí Grande pregador, hein, estudei... gente? Deus tá levantando Du aí. Eu tô feliz. Du, quero dar um Dá testemunho pra aqui. perceber, mano. Quero dar um testemunho aqui, não pra sua glória. Mas tô muito feliz, cara, que você tá abrindo o coração pro chamado. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tanto você quanto o Matheus, que já tá aí na caminhada há um tempo. Vocês sabem que a caminhada é longa. E que o Matheus falou é importante. E se preparar mesmo. Se preparar porque Deus quer nos usar. Nesse tempo que a gente tá vivendo hoje, a coisa tá só piorando, moralmente falando. E Deus precisa de homens dispostos, como vocês, pra continuar aí a caminhada. Deus no caminho. É o caminhar com Deus. Então, o caminho, às vezes é pedregoso, às vezes ele é bom, às vezes ele é vasto, às vezes ele é apertado, às vezes, enfim, é o nosso dia, né? E o importante é o dia a dia, né? É o pão nosso de cada dia. A oração, essa oração, ela é diária. Só deixa eu falar duas coisas que uma delas eu acabei já esquecendo, mas é que você ia conforme você ia falando sobre o amor e tudo mais, né? Aí eu tava me lembrando de Pedro, né? Jesus, te amo, né? Então, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O que eu faço por amar Jesus? Aí, quando eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, tu me amas? Então, apacenta minhas. Não necessariamente como pastor, né? Mas às vezes como amigo, como, enfim, existe N maneiras de você apacentar, cuidar de alguém. Você não precisa de algum cargo eclesiástico para cuidar de alguém. Jamais. Então, assim, essa passagem fala muito comigo, né? Do tu me amas, né? Senhor, eu te amo tanto. Aí ele olha pra mim e fala, apacenta minhas ovelhas. Não basta falar da boca pra fora, né? Tem Exatamente. que mostrar, ó, eu Porque realmente te amo, eu tô o que aqui, adianta? tô na seara aqui, tô entrando no meio e a gente vai pra guerra. Exato. O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente tá aqui. O que adianta? A gente tá fazendo as coisas pra Deus. O que adianta eu fazer da boca pra fora? Ele conhece meu coração. Sim. Eu lembrei de Ananias e Safira agora. O que adiantava? Que tipo de bênção eles queriam? Eles não sabem quem que tava lá? Verdade. Sabe? Verdade. Pra mim é coisas que só Jesus na causa. Quando fala As coisas da boca pra fora, torna aquele Exato. sacrifício de Saul, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Ele se perdeu. Mas Agora não esqueceu? Mas Deixa assim o pessoal interagir. Ô, Rafa, ô, Joe, vocês têm alguma pergunta aí pro pastor? Vocês também têm que fazer parte, pô. Estão aí no bastidores. Vou abrir oportunidade aí pra vocês fazer uma pergunta pra ele. Aqui é meio que no improviso mesmo, tá, pessoal? Vou deixar vocês pensar aí, depois vocês fazem uma pergunta pra ele. Eu tenho uma
Pode perguntar, se não sei se Que bom, obrigado. Pode É perguntar. a questão do TDA lá, que eu... Enfim. Deus vai te ajudar. Exato. É, você tá na igreja como pastor auxiliar do seu pai. Como que é ter seu pai como seu pai como par, como pastor principal? Privilégio muito grande. Eu agradeço a Deus todos os dias. Privilégio muito grande. É muito maravilhoso você. Esse livro aqui fala sobre não pular etapas, né? Pular etapas. E assim, ter o meu pai como pastor não facilitou nada pra mim. Facilitou. Não, Deus está conduzindo a história até aqui. Deus está conduzindo. Né? Claro, Deus usa pessoas, homens e mulheres de Deus, para conduzir o chamado e o propósito. Mas é maravilhoso. Bom. Porque durante a caminhada aí, eu vi muitos pastores sendo levantados, né? Pastores, até o meu próprio pai ungindo pastores. E o cara é colocado no campo sozinho, cara. Colocado no campo sozinho é muito mais desafiador. Porque o ministério existe um. O ministério, ele é um ministério. O ministério pastoral é um. Posso dizer. Ele tem a sua solidão. Ministério solitário, né? Você precisa de amigos para desabafar e às vezes pela a forma que você está exposto, né? Às vezes você não pode falar certas coisas, então é solitário. Então eu ser um pastor auxiliar hoje para mim é um privilégio muito grande. Eu ter o meu pai, o meu pastor, que é o meu mentor, né? O cara que está me guiando, né? Junto comigo, tá sendo facilitador. Eu estou aproveitando cada minuto para me capacitar. Amém. E eu sei, e é muito bom porque eu sinto que aqui na igreja abriu vamos dizer assim, outro canal. Por exemplo, eu tô aqui com vocês, a gente tem a mesma idade aqui. E meu pai, ele cuida dos mais idosos. A gente consegue fazer essa mescla, assim. Claro, tô sempre com ele, né, nas visitas. Mas tá sendo muito bom. Eu acho que a igreja tá sendo abençoada. Eu vejo que a igreja tá sendo abençoada. Claro que eu sei que vai chegar um momento, né, que meu pai vai querer um pouco o descanso dele, né? Mas eu tô aproveitando cada minuto. Eu tô me sentindo muito privilegiado mesmo. Sim. Grato a Deus por isso. Eu vou voltar ao assunto porque eu lembrei que eu ia falar. Graças a Deus. É porque é edificante, sabe? Como eu falei, eu preguei numa terça-feira, a última vez que eu preguei, e aí a gente tava falando de que o pregador recebe primeiro. Eu acredito muito nisso, que, rapaz, foi no domingo que eu estudei para pregar, né? Eu fiquei domingo, eu lembro que das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, eu não consegui ir no culto, porque chegou às 6 horas da tarde, eu tava no. Eu tava num manto, assim, sabe? Cara, eu já tinha chorado tanto. Olha só. Rapaz, Privilégio. eu me senti privilegiado, Privilégio. porque aquela palavra ela atingiu meu coração de uma forma assim que eu me senti, meu Deus. Foi um pouco do que você comentou quando você foi batizado, sabe? Uhum. Eu fiquei assim, mas depois no final, às 10 horas da noite, embora esteja muito cansada e com o espírito assim, rapaz, eu não tenho uma palavra para isso, mas meu espírito tava que tava, digamos assim. Mas aí Entendemos. para chegar exatamente. Aí para chegar na terça-feira, até chegar terça-feira para pregar, mas eu Meu senti um Deus. peso, cara. Mais um peso gigante nos meus ombros. Mas também depois da palavra Alívio. Aquele alívio. exatamente, exatamente. Mas é coisa de Deus, né? Coisa que vem de Deus e a Pastor, gente é mas só um canal. É verdade. o seu, como pode dizer, o seu trabalho é mais pastoral na igreja ou assim, itinerante? Então, hoje eu estou mais na igreja local. Prefiro me dedicar a isso porque eu entendo que é um momento de capacitação. Como eu falei, o pastor auxiliar aqui na igreja presbiteriana Renovada, ele tem 4 anos. Na verdade, eu tô num estágio, né? Sim. Estágio. Eu tô sendo observado, tô sendo acompanhado. Meu pai é o meu tutor, mas não só o meu pai, o presbitério também, igreja de pastores, tem observado e hoje a demanda da igreja é muito grande, né? Acho que até o trabalho itinerante, né?
tem que dar uma segurada. A gente tem que dar uma segurada por amor à igreja. Sim. Por amor à igreja. Se a gente for atender todos os convites, a gente vai ficar praticamente o mês Fora, inteiro né? fora. Mas você tem que entender que Deus tem pra você hoje. É a igreja local. Então se dedique a igreja. Sim. É Muito bom. isso. Pessoal, Poxa. pensou aí na... Ah, Mas, Então, mas é assim, na medida do possível, a gente tem atendido, né? Tem mais atendido as nossas igrejas mesmo, né? Nosso campo. É bom. Sim, sim. É, e você estava comentando, né, de ter o privilégio de ter seu pai. Você pode compartilhar alguma coisa que você, alguma lição que você aprendeu? É, não de antes, né, mas de na prática, sabe? Tipo, você tá ali já como pastor, pastor Auxiliar. auxiliar Auxiliar. e precisou fazer e aprendeu alguma coisa ali na prática. Assim, olha, se eu fizer isso, alguma ou até algo ruim, tipo, não posso fazer isso, sabe? Algo assim para compartilhar com a gente. Sim, muito. Uma coisa muito importante que eu tenho aprendido e vivido isso na prática é que a gente não faz tudo. Primeiro que ninguém faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Você não pode ser orgulhoso. Falar, não, eu sou o cara e eu vou. Você vai cair do cavalo rápido. Esse é o caminho da queda. Então você tem que entender e saber que você precisa das pessoas, você precisa dar oportunidade para as pessoas. Você não é o cara que vai pregar todos. Você não é o cara que vai cuidar de tudo sozinho, porque você não aguenta, você não tem capacidade para isso. Deus não nos criou para isso. E tem coisas também que não é eu e nem os irmãos que vai fazer, é o Espírito Santo. Santo. É pela nossa força. Isso eu tenho aprendido na prática e foi algo que o pai até aprendi com meu pai, isso daí. A gente na ânsia, né, de resolver alguma coisa. Não, pai, vamos, a gente tem que resolver tal coisa. Calma, rapaz. Eu sempre... Reduz a marcha aí, Isaac. E uma coisa que eu não entendia o porquê que meu pai, muitas vezes, ele não reagia diante das situações. E até a gente, como presbítero, né, a gente fica, às vezes, até questionando, poxa, por que o pastor não reagiu? Por que o pastor não fez tal coisa? E hoje eu entendo, porque tem coisa que não é pra você reagir. Eu entendo o silêncio do meu pai, porque hoje eu tenho aprendido que tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus. Vai fazer é o Espírito Santo. Tem acontecido, cara. Eu tenho vivido experiências e por causa do silêncio lá atrás, poxa, o Senhor mandou a gente ficar quieto. Calma, age, não põe a mão, não faz tal coisa, não vai tal coisa. E daqui a pouco, daqui dias, meses ou até no outro ano, o Espírito Santo já moveu a situação e a coisa aconteceu, a coisa fluiu. Isso eu tenho aprendido. Nem tudo a gente... Primeiro, a gente não faz nada sozinho. Ministério, igreja não se faz sozinho. E segundo, tem coisas que não é para nós fazermos, é para o Espírito Santo. Vai fazer, então, dá uma segurada. Segurar o nosso espírito. A única coisa que eu... Errar, né? De resto... Até nisso, o Espírito Santo tá de olho em você. Corta essa parte aí. Eu me empolguei. Deixa aí, mano. Mas É isso aí. Caramba. Bom, acho que vamos dar... Amém. É isso que eu ia pedir agora, né? Uma palavra, uma saudação. Amém. Saudação é rápida, hein? 5 minutinhos Pelo amor de Deus, hein? pro Joe fazer aquela montagem lá, postar você, marcar você, colocar no status. Bom, eu separei um trecho aqui. Vamos ler Na aqui. verdade, tem uma coisa que eu queria falar sobre concilia o familiar, material. Eu tenho essa pergunta. Acabei. Não, Mas por favor, obrigado por causa disso, por isso. Na verdade, assim, hoje eu tenho um emprego, né? Pastor integral, tal, pai integral.
falar que é bem corrido, não é fácil, né? Mas também é uma promessa que Deus fez pra mim. Vou voltar um pouquinho. 5 anos atrás aí. Eu já tinha aberto o coração. No caminho, já estava estudando, já estava ajudando na pregação, já era presbítero na igreja. Já cuidava da parte administrativa da igreja, porque ser pastor também não é só pregar. Tem que cuidar da parte administrativa, da manutenção, né? Eu tô aprendendo a mexer com manutenção, vai que é o cara. Mas a manutenção também, a gente tem que estar sempre de olho. O pastor é um administrador, na verdade. Eu trabalhava em Guarulhos, né? Então, morava aqui, trabalhava em Guarulhos. Não tinha tempo de vir à igreja durante a semana. Isso foi um pedido que eu sabia do chamado, sabia que ia chegar um tempo que eu ia precisar estar mais na igreja. Eu comecei a pedir isso ao Senhor, né? Senhor, me muda de trabalho, eu preciso trabalhar aqui, preciso vir para Santo André. E Deus usou uma pessoa. Privilegiado que Deus sempre usa pessoas para falar comigo diretamente. E aí essa pessoa falou para mim assim, olha, eu te vejo trabalhando aqui em Santo André, te vejo diante de uma igreja. Ele ficou todo feliz, né? Porque aí o tempo de Deus não é o nosso, né? Eu achei que seria na outra semana que isso ia acontecer. Aconteceu 5 anos depois. Né? Mas Deus tem o seu propósito, né? Eu precisei aprender um pouquinho lá. Né? Só destacar aqui, 5 anos. Então, assim, quando isso aconteceu, e eu saí lá do emprego de Guarulhos e Deus abriu uma porta para mim aqui, na hora o Senhor já ministrou no meu coração, agora chegou o tempo. E aconteceu. É a oportunidade e o momento que a gente veio a ser pastor auxiliar, né? E aí eu lembrei do que Deus tinha falado comigo lá. Se eu tivesse precipitado, né? Talvez não teria se cumprido essa promessa. Então foram longos anos aí, né? Tenho só 31 anos, tá, gente? Mas, parece que foi muito rápido assim, mas não, foi bastante. O processo foi longo, né? E assim, a caminhada tá só começando. E o interessante é que Deus lembra, né? Deus lembra. Não importa quanto tempo dure, mas quando chega lá, ele lembra. Então, para a questão de conciliar, tem sido bem desafiador, né? Mas Deus tem dado graça. Deus tem dado graça, tem dado força. E uma coisa que a gente precisa entender é que a família é prioridade. É prioridade. A palavra fala que aquele que não cuida do seu é pior do que o infiel. Ele é considerado o ímpio. Negou a fé. Sim. Então, assim, a prioridade é a família. A prioridade é a família. Não é o ministério. Meu primeiro rebanho é a minha casa. A minha sogra, o pai e minhas irmãs. Essa é a prioridade, tá? Se a gente entra no ministério, não cuida da família, tá no caminho errado. E o Senhor nos dá força, inteligência e graça para fazer isso. E assim, tem sido desafiador, mas tem sido algo muito maravilhoso, né? Porque a caminhada com Jesus é maravilhosa. Tem dado graça. Claro que pode ser que chegue um tempo que serei um pastor integral, pode ser, mas vai ser no tempo de Deus. Vai cuidar de nós, como ele cuidou do meu pai, como ele cuidou de outros pastores. Sempre cuida e o tempo de Deus é perfeito. Amém? Só da gente lembrar do que Deus já fez na nossa vida. E ficaria muito mais. Pô, a gente tá passando por algum deserto, alguma turbulência. É fácil acabar se esquecendo do que ele já fez por você. Não é que ele fez na vida do seu irmão, ele fez por você. Então, enfim, confiança em Deus. Continuar na caminhada. Como eu falei, o chamado de Abraão, o Senhor mostrou só o próximo passo. Né? Se a gente não tiver fé, e Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé. Pela fé, cara. Justificado quer dizer o quê? Que ele foi salvo pela fé dele. Ele creu. E ele nem viu se cumprir a promessa, mas ele abraçou ela, como diz o texto, né, de Hebreus. Ele abraçou e creu. E o Senhor só mostrou para ele o próximo passo. E muitas vezes para nós, o chamado, a gente às vezes se desespera, porque não está se cumprindo. Mas, cara, Deus na verdade te chamou para andar com ele. Continua andando com ele, o Senhor vai te mostrar os próximos passos. Pastor Isaac, oportunidade, fique com a palavra. Posso falar meia hora? Rapidinho. Bom, eu vou ler um texto aqui que eu tenho meditado aí nos últimos tempos e até surgiu disso aqui uma série de mensagens, né? Dando um spoiler aqui. E a gente vai começar aí
os próximos cultos. A parábola da dracma perdida, em Lucas 15, versículo 8. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bom, essa história é a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Uma dracma era algo de valor para ela. Tradição, a dracma ela tinha valor de palio. Era algo de valor. Então tem algumas coisas que a gente pode pontuar aqui que essa mulher fez. Primeira coisa é que ela reconhece que perdeu a dracma. Então, quando a gente perde algo de valor ou quando a gente tem algum problema, a gente precisa, a primeira coisa, é reconhecer que a gente perdeu. E dracma pode ser qualquer coisa de valor para você. E aqui não estamos falando de valor monetário, valor moral e até espiritual. Então ela reconhece porque ela podia ter ficado quietinha, ela perdeu dentro de casa. Eu tenho 9, deixa essa ficar sabendo. Mas não, ela reconhece que perdeu. Perdi uma dracma. Então a segunda coisa que ela faz, ela acende a candeia. E aí, acende a candeia quer dizer que ela ilumina. Ilumina. Para quê? Porque quando você acende uma luz para procurar algo, não significa que quando você acender a luz, a luz vai achar para você. Não, na verdade a luz ela ilumina para você procurar. Então esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo ele ilumina as nossas vidas para que as coisas comecem a entrar no lugar, né? Terceira coisa, ela varre a casa. Varrer a casa, na verdade, é tirar a sujeira. Tirar tudo que tá sujo. Começa a fazer uma faxina. Quarto, busca com diligência até achar. A palavra diligência quer dizer com muito empenho. Então, com muito empenho, né? E ela procura com diligência e até achar. E a quinta e última, ela encontra e convida as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, esse texto aqui, essa parábola da dracma é muito maravilhosa. A gente pode aprender muito com ela, porque como ela acendeu a lamparina, acendeu a candeia, varreu, buscou com diligência, depois ela se alegrou. E a vida da gente não precisa ser só tristeza. A gente encontra os nossos valores perdidos, tem que se alegrar com os nossos irmãos. Amém. Maravilhoso. Glória a Amém? Deus. Forte. Muito forte. É Deus, meu. Corações. Pastor, obrigado, né? Já acabou? Na verdade, eu gostaria que o pastor fizesse uma oração. Eu gostaria que o pastor fizesse uma oração para orar pela gente, todos que também para quem está nos assistindo. Também. Então, eu gostaria de falar umas palavras. Tenha sido edificado aqui nessa noite. E assim, uma coisa maravilhosa é você não despreze a sua história. Despreze a sua história. A minha história não tem tantas testemunhas, coisas para contar, não, mas você tem uma história. A história é sua história. Foi Deus que escreveu. Diz o Salmo 139, o Senhor já escreveu a nossa vida no seu livro. Cara, a gente tem um livro no céu que está escrita a nossa história. Cara, maravilhoso demais. Então, Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nessa mesa, ó Pai, de comunhão, de alegria, conversa, Pai. Eu creio que tudo que nós falamos aqui foi para edificar as nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, pelo caminho que a gente percorreu, está percorrendo. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Pai, organizando esse projeto que nasceu no teu coração, Pai. Eu sei que nasceu no teu coração. Eu sei que vai alcançar vidas, ó Pai, que precisam ouvir essas palavras, que precisam, Senhor, ter encontro contigo realmente, precisam abrir mão, Senhor, do ego, abrir mão da própria vida e ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Pessoas que estão aí em busca de saber, identificar qual é o chamado. Pai, eu quero que o Senhor venha dar clareza para nós, Pai, dê clareza para essas pessoas a respeito do chamado, porque o Senhor tem pressa, Pai, de fazer com que nós sejamos usados pelo Senhor, porque os campos estão brancos, Pai. Nós precisamos ser os ceifeiros dessa última hora. Pai, eu quero te agradecer por isso e te pedir que o Senhor venha iluminar as nossas vidas e
Que a gente continue, Pai, na caminhada com Cristo, continue na caminhada com o Senhor, e que nós tenhamos ainda mais experiências para contar, passar para os nossos filhos, e que essa geração, Pai, seja impactada pelas nossas vidas, e que elas, através de nós, possam, Senhor, se aproximar de Ti, possam ter experiências contigo, Pai, para continuar firme na verdade, para continuar firme na caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Uma palavra mais. Obrigado. Você, Obrigado. Matheus, alguma palavra? Oi. Eu fazer a parte final, que é os avisos, né? Só Aí para sim, deixar mano. registrado, aí depois a gente continua, se for para continuar. Peraí, deixa eu entrar aqui, fazer... Esse é o momento dos avisos, né? Eu não sei se o Joe vai postar, mas vou passar aí os avisos da semana. Terça-feira, quer dizer, o aviso da igreja, né? Da Presbiteriana Renovada de Vila Suíça. Terça-feira temos culto de oração, 19h45. Você que gosta de orar e tá com um propósito, venha, né, pastor? Melhor culto. É verdade, o Du culto. falou que é o melhor Melhor culto, cara. Sim. E a gente... Vem aí não, né, Du? Mas tem sido muito bom os cultos de Nossa, terça-feira aqui na igreja. Deus tem movido sim. muito mesmo em oração. É o culto de oração. Se Sim. você quer uma resposta de Deus, Isso. é aqui que você vai conseguir. Terça-feira, culto de oração, 19h45. Aí você já emenda. Quarta-feira de manhã, campanha de libertação com a evangelista Ana, nossa amiga Ana. Dia 9, 16 e 23 de agosto, às 8h30. Quem vai estar ministrando aqui vai ser a pastora Bel Cristina. Culto de libertação. Então, venha, traz a família, traz todo mundo. Venha participar que vai ser muito bom. Quinta-feira, culto de adoração ao Senhor, 19h45. Vai ser culto normal, né? Não A tem... gente tá trabalhando nas quintas-feiras com série de mensagens. Escolhido alguns temas aí. Tá. E tem sido muito bom. Quinta-feira, série de mensagens, às 19h45. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e dá o início 9 horas. Tá tendo a oração, 8h30? Não, né? Não tá. E domingo, todo o primeiro domingo do mês, a gente vai ter o nosso culto de Santa Ceia, às 18h30. Isso. Culto de primícia. Tem bom. mais algum aviso que eu esqueci? Eu acho que só agradecimento, né? Sim. Agradecer a Ieda pelo Sim. equipamento fornecido. Muito bom. Braços, fone, enfim, tudo que Eu anotei que ela aqui, conseguiu pra não esquecer de ninguém, né? Amém. Agradecimentos, agradecer aos pastores da igreja, né? O pastor Isaac, o pastor Herbert, Amém. a liderança da igreja, a diretoria, juntamente com a tesoureira, os bastidores, né? Se essa imagem aqui tá muito boa, é por causa que o Joe manja muito bem, top. Esse áudio aqui, ó, com perfeição a voz. Rafa, obrigado. E os membros da igreja, né? Se preparem que você pode ser o próximo que tá aceitado ali, viu? Então... Amém. Teremos mais episódios. Isso. Du, tamo junto. Abençoe, Pastor. viu? Obrigado. E tem mais uma coisa também. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir e compartilhar. Ou se há algum corte também que você viu, também compartilha com o máximo número de pessoas que você conseguir, parentes, amigos, né? E que Deus te abençoe. Amém. Com todo o seu amor. Amém. Lembrando também que... Sim, também. Bem, pelo Facebook. Qual que é o endereço? PRB Vila Suíça. PRB Vila Suíça. A gente deixa na Isso. descrição aí. Isso. Uma coisa. Só um detalhe que a gente acabou esquecendo de que a gente falou tudo os dias de culto, mas a gente não falou o endereço da igreja. Verdade. Rua Dravidiana, 128, Vila Suíça, Santo André. Isso aí. 128, Deus abençoe. Você pode vir de carro também, tem lugar aí pra você deixar seu carro. Os diáconos trabalham pra isso. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe.